Olá pessoal, eu sou o Daniel e estamos mais uma vez com o podcast Saúde Farmaponte no canal Farmaponte, trazendo um assunto de importância para a sua saúde. Outra vez com a nossa convidada Stephanie. Olá, Stephanie. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Legal. E dessa vez com um assunto muito interessante, um assunto mais abrangente, mas muito interessante. Fala para nós. Exatamente. Nós vamos falar hoje sobre os anti-inflamatórios. Estão presentes na nossa vida, na nossa rotina, tem suas peculiaridades e complicações. Exatamente. Beleza? Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá o seu like, dá aquela força para o nosso canal crescer. E vamos para o nosso assunto. Roda a vinheta! Então, pessoal, muito bem-vindos. Os anti-inflamatórios, eles estão presentes na nossa rotina. Muitos medicamentos que a gente usa são anti-inflamatórios e a gente nem os considera assim. Exatamente. Né? Então, olha, aqui numa introdução rápida, eles estão entre os medicamentos mais vendidos no mundo. São usados para febres e dores, né? E muitas dúvidas vêm junto com esses medicamentos devido à ampla aplicação que eles têm. Correto? Então nós fizemos para delimitar um pouco do assunto, senão a gente fica aqui o dia inteiro, né? Mas 5 perguntas. Então, 5 perguntas e respostas que você precisa saber sobre anti-inflamatórios. Primeira pergunta. Vamos lá. Como que os anti-inflamatórios funcionam no nosso corpo? Então, os anti-inflamatórios, eles atuam inibindo duas enzimas, que nós chamamos de COX-1 e COX-2, que são responsáveis pela produção que nós chamamos de prostaglandinas. Essas prostaglandinas são substâncias que desencadeiam a inflamação, né? Que dizem também dor e febre. E assim, o anti-inflamatório bloqueando essas enzimas, a gente reduz esses sintomas. Muito bom, é isso. A dor, ela é um mecanismo de triagem. A dor, ela não é uma doença, ela faz parte do mecanismo que nosso corpo tem para reconhecer uma lesão ou uma doença. É como se fosse um mecanismo de defesa, né? Mostrando que alguma coisa está errada. Exato. E essas substâncias, né, de nome bem complicados aí, que é colicoxigenase de 1 e 2, Isso, 1 e 2. Elas são grupos de substâncias químicas no nosso corpo chamado prostaglandinas. Elas participam desse processo de aviso de alguma coisa no nosso corpo, né? Onde a dor faz parte. O que o anti-inflamatório faz? Ele fala assim, olha, corpo, esqueça da prostaglandina, não tem prostaglandina aqui, e o corpo esquece da lesão, esquece da dor. Exatamente. Tá bom? Então, já começa a dar algumas pistas aí. Outra coisa, as prostaglandinas também fazem parte de outros processos importantes, como, por exemplo, a produção da serosa e da mucosa que protegem o trato gástrico, estômago e esôfago. Quando você elimina a prostaglandina, você elimina a dor, elimina a febre, né? Elimina os processos lá da dor. Mas também você reduz essa barreira de proteção do estômago. Por causa disso que a gente toma anti-inflamatório, muitas vezes dá dor de estômago, né? Gastrite, essas coisas. Então, muito bacana. Aí estão como os anti-inflamatórios funcionam. E a nossa pergunta sensacional, né? Sugestão, né, da doutora Stephanie aqui, que gerou a nossa vontade de falar do assunto. E é uma pergunta sensacional. É assim, olha, como que a aspirina sabe onde ela encontra a dor de cabeça? Na verdade, ela não sabe onde está a dor de cabeça, né? Bem pensado. Quando a gente toma o medicamento, ele entra na corrente sanguínea, né? E bloqueia essa produção de prostaglandinas em todo o corpo, no sistema de forma geral. Assim, essas substâncias que são associadas à inibição da dor são aliviadas, né, de certa forma, independente de onde esteja a dor, né? Se é na articulação, se é na cabeça. Então, ele bloqueia de uma forma geral a prostaglandina no corpo. É isso aí. Ele é parte do princípio de exposição menos precisa, mas com uma ação mais abrangente. É como se você
Vamos bloquear tudo porque a gente não sabe onde tá. Então, aí já faz como no mundo dos esportes, o pessoal que gosta de tiro ao alvo, você tem o tiro de precisão, você tem o tiro de onde você ganha pontos por precisão e outros por quantidade. Na quantidade você usa aquelas carabinas, né, que elas dispersam chumbinhos em grande quantidade. Então, acertam mais, mas tem menos precisão. O anti-inflamatório, ele tem essa questão como uma vantagem, mas isso também mostra por que ele traz eventualmente uma série de efeitos colaterais. Exato. Não existe um anti-inflamatório que seja melhor, por exemplo, só para os ossos. Não. Existem anti-inflamatórios que têm afinidade por algumas regiões, mas eles atingem todas as regiões do nosso corpo, com exceção de pequenas regiões do sistema nervoso central, né, que a barreira hematoencefálica impede a maior parte dos produtos chegarem lá. Mas os anti-inflamatórios, eles têm um efeito que a gente chama de sistêmico, né? Eles vão para o corpo todo. E eu insisto nessa parte porque o anti-inflamatório ele é muito tomado. Você tem um na bolsa aí? Tem, né? Provável. Claro que tem. Eu tenho uns 2 na minha, não é isso? Provavelmente você que está assistindo a gente também tenha um anti-inflamatório. Talvez você tenha um medicamento para dor lá que você conheça como analgésico, mas ele também é anti-inflamatório. Tem ação anti-inflamatória, exatamente. Legal? Então, não que analgésico seja sinônimo, mas a maior parte dos anti-inflamatórios são analgésicos e muitos analgésicos que nós compramos, eles são anti-inflamatórios e a gente não leva isso em consideração. Muito bacana. Vamos lá então, outra pergunta. Quais são os tipos de anti-inflamatórios existentes? São os tipos esteroides, que a gente chama de AINES, né? Que é uma sigla chamada AINES. São os não esteroides, né? Isso, os não esteroides. Que são ibuprofeno, né? O nimesulida, né? Naproxeno, diclofenaco. Aqueles que a gente não pode falar o nome, mas todo mundo gosta de comprar, que tem relaxante muscular. Exatamente, né? Que são os usados mais comuns, né? Que o pessoal chega na drogaria e acaba comprando. Populares. Isso, exatamente. E os corticoides, que são indicados para inflamações mais severas e doenças autoimunes. É isso aí. A diferença maior, e é por conta disso que a gente usa esses nomes, né? No universo da bioquímica, a palavra esteroide, ela remete a uma substância que se parece, né? Ela imita uma substância que já existe no nosso corpo, produzida pelo nosso corpo. Toda substância que o nosso corpo produz e coloca para dentro da corrente sanguínea, nós chamamos de hormônio. E a boa parte deles são compostos, né, dos chamados ésteres, né, que são moléculas aromáticas, aí, uma questão bem química. E por que eu estou falando isso? Porque a gente fala de esteroide, uma das primeiras coisas que a gente pensa são os esteroides anabolizantes. Boa coisa para a gente falar, inclusive, né, no próximo momento. Mas a gente pensa em esteroides anabolizantes. E a gente não leva em consideração que uma boa parte dos produtos que nós entramos em contato no tratamento de alergias e de inflamações também são esteroides, né? Então vejam só, os produtos que reduzem ou eliminam a produção, suprimem, né, a produção de cortisol, são chamados corticosteroides, e a gente tem essa palavra muito forte na nossa cabeça, também são anti-inflamatórios, né? Não que todos sejam, mas alguns são. Então nós temos essa classe, que são os esteroides, e nós temos os não esteroides. Aí tem a sigla AINES, né? Que é anti-inflamatório não esteroidal, ou AINHS, anti-inflamatório não hormonal. Hormônio e esteroides são praticamente sinônimos, tá? Então muito atentos com isso, a gente vai ler a bula, a gente já depara com essas palavras. Ficou confuso? A gente vai desenvolver um pouco mais, né? Vamos lá, legal. E quais são os riscos? Olha, aí começou a ficar complicado, hein? Quais são os riscos de uso frequente desses medicamentos, Stephanie? Eles podem causar problemas sérios como gastrite, úlceras, né? Aumento da pressão arterial e danos renais, né? Então, algumas pessoas têm maior risco de complicação, como os idosos, né? Pacientes com históricos de doenças já gastrointestinais. Por isso é essencial que esses medicamentos sejam usados com responsabilidade e orientação profissional. Exatamente.
Os anti-inflamatórios, em boa parte, têm um valor bastante acessível, são baratos, né? Sim. Eles já fazem parte da nossa cultura, a gente sabe para que eles servem, a gente sabe. Tem Né? anti-inflamatórios na drogaria que são mais vendidos do que o dipirona, por exemplo. São. Né? A própria dipirona, né, que ela citou, é um anti-inflamatório, tem um poder anti-inflamatório reduzido, mas é um anti-inflamatório e tem as suas ressalvas. Qual que é o perigo disso tudo? Quando a gente tem um produto que ele se torna muito comum, nós passamos a entender que ele tem menos cuidados a serem tomados. Ele cai no trivial, né? Cai é só tá com uma dorzinha, toma ali uma dipirona, toma um relaxante muscular, toma um diclofenaco, e a gente não percebe eventualmente que a gente já está com uma frequência. Tem pessoas que a gente na farmácia percebe que compram diariamente, né? Os medicamentos em fração, porque eles são mais baratos, e elas consomem esses medicamentos diariamente. E algumas das complicações aparecem rapidamente e outras aparecem, né, pausadamente, com sintomas que vão se agravar numa situação já muito, quase que irreversível, né, que é problema no fígado, problema nos rins. Boa parte das pessoas... Às vezes a pessoa não procura, né, um profissional e acaba mascarando o problema que ela já tem. Então, né? Exatamente o que eu ia falar. Boa parte das pessoas se automedicam. Isso, a automedicação é um se problema. automedicam. E isso é complicado. Converse com seu farmacêutico, passe com um médico, não é? Se você tem uma dor de cabeça e você tem que tomar um remédio para dor de cabeça todo dia, tem alguma coisa errada? Não é normal. Não é uma cefaleia simples, não. Pode ser uma enxaqueca, né? Ou algo mais grave. Dor frequente não é normal. Né? A gente trabalha com muitas mulheres e as mulheres são acometidas aí normalmente, periodicamente pelos desconfortos da TPM, e a gente percebe que algumas mulheres ingerem grandes quantidades de anti-inflamatórios nesse período. Não é normal, né, Stephanie? Não é normal. Tem que ver o que está acontecendo para eliminar essa ingestão imensa. Não que a gente tenha que eliminar pelo resto da vida, vai ter a dose, né? De novo, a diferença do veneno e do remédio é a dose, não é isso? Tá? Então, muito atentos com isso, pessoal. Legal. E vamos lá. E aí pergunta, né? A quinta pergunta. Como nós podemos usar anti-inflamatórios com segurança? A dica principal é sempre respeitar o tempo, né? E a dose do uso recomendado pelo médico, né? Farmacêutico. Se precisar, né, de um anti-inflamatório por mais de alguns dias, consultar um profissional, né, para evitar complicações. Exatamente. Tá bom, pessoal? Então, lembrem-se, aquela dose que está determinada como na posologia, né, na bula, ou então que o médico coloca na receita, é uma dose segura. Quando nós temos uma situação de dor, de desconforto que não melhora com aquela dose recomendada, não é uma opção a gente aumentar essa dose sem o conhecimento do médico. Não é uma opção. Porque, eventualmente, até existe essa possibilidade lá recomendada pelo fabricante em alguns casos. Nós não podemos desconsiderar a possibilidade de nós não fazermos parte desse caso. Exatamente. Não é? A gente fala muito, por exemplo, do antigripal. Boa parte dos antigripais já tem 1 ou 2 anti-inflamatórios na fórmula. Então, você compra um anti-inflamatório, você compra um antigripal, né, um produto para desconforto da gripe, e você compra também um medicamento para dor, porque no popular são 2 medicamentos muito diferentes, difusos, né? Ou compra um antigripal e um analgésico, né, tipo um paracetamol junto. Isso, né? Bendito do paracetamol. Uma super dose de paracetamol. Por quê? Porque você, por descuido, né? Desconhecimento, não existe pecado nenhum em não conhecer, a obrigação é nossa como farmacêutico, não do usuário, mas não sabe e toma um remédio para dor, tem paracetamol, toma um remédio para desconforto da gripe, não viu lá que na forma também tem paracetamol, toma um daqueles chazinhos que também tem paracetamol. Que é paracetamol.
né? Um pouco mais emocionado, tá com a dor muito forte, toma 2, dobrou a dose de paracetamol. E nós podemos estar ganhando nossa senha na fila do transplante de fígado, né? Paracetamol em doses altas, gente. Pelo amor de Deus, nós não estamos falando que esses medicamentos devem ser eliminados, né? Só que o mecanismo, né, que a gente colocou, fiz essa gravura, gostei, ele tem que ser levado em consideração, né? Anti-inflamatório é coisa séria. Muito legal esse tema, né, Stephanie? Eu acho que vai render mais um vídeo, não vai? Provavelmente, dá para falar muita coisa. Então, né? Legal? Tem mais alguma coisa? A gente esqueceu, Stephanie? Eu acredito que só. Vamos deixar para o próximo vídeo. Deixar para o próximo vídeo, pessoal, tá? Processos inflamatórios fazem parte da nossa vida em inúmeras questões. Hoje nós falamos aí destes 5 pontos que são importantes para saber sobre ele. Muito bacana. Show de bola? Chega por hoje? Por hoje é só. Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Dá aquela força, dá seu joinha. Não inscreveu no canal ainda? Inscreve-se, por favor. Ativa o sininho que vocês vão nos ajudar demais. E para nós é um prazer voltar aqui e falar de assuntos bacanas. É isso aí, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.